Olá, o meu nome é Bruno Seabra, sou médico dentista, docente da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, de Imagiologia. Sou também fotógrafo profissional e diretor do Light Up Studio, um estúdio de fotografia profissional. Este é o módulo 3 do curso para assistentes dentários organizado pela Ordem dos Médicos Dentistas, em que iremos falar de Imagiologia dentomaxilofacial e este capítulo será o 8º, em que vamos falar de controle de infecção cruzada. Eu costumo comparar toda a sequência que vamos falar na parte imagiológica no controle de infecção cruzada para a realização de uma radiografia com todos os passos que o piloto tem de fazer para pilotar e ele tem muitas horas de voo, tem muita experiência, mas passa sempre pelos mesmos passos. É importante, para cada área que a gente realiza e que trabalha, termos um checklist de tudo o que precisamos. Por isso, o médico vai fazer uma dentisteria, nós temos o checklist de tudo o que ele precisa. Vai fazer implantes, temos o checklist de tudo o que ele vai precisar, de tudo o que temos de arrumar, de tudo o que temos de preparar. Ele também deve estar ciente de todos os passos que tem de fazer. E aqui é um bocadinho assim, para evitar a infecção cruzada, é importante não passarmos passos e sabermos tudo o que temos de preparar. Então, o primeiro passo será a lavagem das mãos e a colocação das luvas. Depois a colocação do colar cervical ou do avental de chumbo no paciente. A colocação da capa protetora no sensor. Em alguns casos há colegas que colocam primeiro o sensor no suporte e depois colocam uma capa ou até uma dedeira em todo o sistema. Nós normalmente utilizamos uma capa protetora apenas no sensor e depois colocamos o sensor no suporte que vai à boca do paciente. Fazemos a preparação, antes de ir à boca do paciente, a preparação da ampola e colocamos-la o mais próximo possível do dente, do doente e do dente, não é? Do quadrante em questão, de forma a quê? A facilitar depois a realização dessa radiografia, de forma a que o paciente não esteja muito tempo com o suporte na boca, que não é muito cómodo, e que não percamos tempo nessa altura a pôr a ampola, como-la antes, mais próximo do paciente. Selecionamos também antes de pôr o sensor na boca, selecionamos o tempo de exposição adequado para a radiografia que queremos fazer, ou o tipo de radiografia adequado, nomeadamente se é digital, se não é, qual o dente, qual o tipo de paciente, de forma a adequar o tempo de exposição correto. Depois, aí sim, colocamos o sensor dentro da boca do paciente e posicionamos para a execução. Idealmente, na colocação do sensor, vamos usar um sensor para técnica paralelométrica e por isso é fácil orientar a ampola de acordo com isso. Pegamos na ampola e posicionamos a ampola. Depois, podemos sair do gabinete e disparar, se tivermos um disparador à distância, ou então esticar o fio disparador da nossa ampola. Para disparar, devemos sempre afastar-nos um bocadinho para nos proteger. Já vimos que deverá ser mais de 1,5 m a 2 metros para que a radiação interfira ao mínimo com o nosso sistema. Depois a imagem vai abrir automaticamente no monitor para fazermos o diagnóstico. Entretanto, no passo seguinte o que vamos fazer é precisamente desmontar tudo e retirar o colar cervical ou o avental que é incómodo para o paciente, guardá-lo, idealmente direito se for um avental para não se partir a parte protetora de chumbo, depois desinfetar o colar cervical, a ampola, a cadeira, o botão de disparo, o quadro onde tivemos a selecionar o dente, ter tudo desinfetado. Desinfetar também o sensor e tirar a manga, não é? Tiramos a manga do sensor, a proteção, tiramos e desinfetamos o sensor, colocamos o suporte raio-x para depois podermos esterilizar. Retiramos as luvas e vamos ao computador, por isso podemos lavar as mãos, ou não, neste caso, e vamos orientar a película, vamos organizar a radiografia, pôr por ordem, aumentar, pôr um bocadinho de contraste ou não, para o médico poder, se formos nós, já estivermos habituados a fazer isso como assistentes, somos nós que fazemos, ou então deixamos para o médico, mas é mais prático nós estarmos a ajudar o médico enquanto ele está a falar com o paciente. E vamos gravar a radiografia com o número de dentes. É importante que saibamos quais são os dentes, estejamos habituados a identificá-los e é importante também irem aprendendo com o tempo com o médico quais são precisamente esses dentes. Em relação ao controle de infecção cruzada, é preciso referir que
o sensor digital é reutilizado, mas não pode ser esterilizado. Por isso, é de plástico, é frágil, tem que ser cuidado para não o deixar cair, e ele tem que ser protegido então com essas bolsas que são descartáveis, que vão para o lixo no final da sua utilização, são transparentes, que permitem precisamente utilizar o sensor ainda à boca dos pacientes sem ter infecção cruzada. O facto de utilizarmos a barreira não protege sempre da contaminação, por isso temos de ter cuidado com isso. E após a remoção da barreira protetora, ele deve ser sempre limpo e desinfetado entre cada paciente. E pronto. Este foi muito rapidamente a parte do controle de infecção cruzada na radiografia, que já tinham falado no geral. E o próximo módulo será o módulo relativo à fotografia intra e extraoral. Até breve.